Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que nos sentasse uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, saúdo mais uma vez aqueles que nos assistem através da TV Arauto e outras mídias sociais. Saúdo aos caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui presentes nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário. A liturgia de hoje, ela é muito clara, muito direta. Santo Agostinho chega a dizer que há certos evangelhos que não precisam de pessoas que expliquem, basta existirem pessoas que escutem. Não precisa de pregadores, mas de ouvintes, ouvintes atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. E o evangelho de hoje é um desses, porque Nosso Senhor faz uma pergunta muito clara e direta. E a pergunta é: que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Porque Ele, Nosso Senhor, aquilo que Ele fazia, a pessoa dEle, a humanidade dEle, as maravilhas por Ele realizadas, estavam causando um barulho, fazendo muito barulho, mas barulho pelo bem que Ele realizava. Ele ressuscitou mortos, Ele curou enfermos, deu vista aos cegos, fez surdos ouvirem, mudos falarem, expulsou demônios, enfim, Ele fez coisas maravilhosas e começaram a falar a respeito dEle. Se fosse hoje, diria que estava viralizando nas mídias sociais. Todo mundo falava dele. Mas falavam coisas desconexas. Ele queria saber exatamente o que estavam dizendo a respeito dele, como identificavam a ele. Se aquilo que se dizia a respeito dele, Jesus, correspondia à verdade, à identidade dele. Quando nós queremos saber a identidade de alguém hoje em dia, os métodos são os mais modernos. Ainda outro dia me explicaram isso, que quando eu tirei carteira de motorista não havia essa possibilidade, tem que se ir e colocar digital, parece, para poder identificar que assistiu a determinadas aulas. E aí me falaram que hoje em dia as facilidades de falsificação são muito grandes, e já existiam pessoas que alugavam digital. Imagine, a pessoa fazia um dedo de silicone, eu não pensei que fosse possível fazer isso. E aí chegava lá com um falso dedo e colocava alguma outra pessoa para garantir de que ela não perdeu as aulas. E, meu Deus, não falta inventar mais nada. Acabou o mundo. E assim tem identificadores que são de visuais, chega-se na porta de um prédio, já a face da pessoa já é reconhecida, e muitos outros. Mas todos esses podem ser facilmente burlados ou até não serem tão precisos, porque pode acontecer um erro e não identificar bem quem é a pessoa. Mas há um deles que é infalível, pelo menos até que se prove o contrário, que é o teste de DNA, porque o DNA de cada um é irrepetível. De um é completamente diferente do outro, ainda que sejam irmãos gêmeos, ainda que sejam filhos daquele pai, daquela mãe, não dá para reconhecer. Não dá para confundir, é sempre aquele único. E hoje, se utilizarmos uma linguagem moderna, modernizando aquilo que vimos no Evangelho de hoje, que é de sempre, mas se pudéssemos utilizar uma metáfora, qual seria o DNA de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, aquilo que o identifica e que faz dele único e não igual ou facilmente ser confundido com nenhum outro. É aquilo que disse o profeta Isaías. Isaías, o profeta, séculos antes de Jesus vir ao mundo, ele desenhou a figura de Jesus para que quando ele aparecesse, todos o reconhecessem. Este é ele o Messias. Por isso é que São João, o Batista, quando viu Jesus a uma certa distância, apontou para ele e falou em alta voz: ele é o Cordeiro de Deus, porque ele tinha todos os sinais das profecias, se cumpria a profecia nele. E qual foi o sinal visto por Isaías no capítulo 50, que é também chamado do servo sofredor? Ele diz que era um homem que ofereceu as costas para baterem, um homem que ofereceu as faces para lhe arrancarem a barba, que não desviou o rosto de bofetões e cusparadas.
Mas um homem que estava assistido por Deus, um homem que foi humilhado, é verdade, mas saiu da humilhação. Por quê? Porque Deus é o auxiliador dele. O Salmo responsorial, de modo semelhante, vai também profetizar a figura de Jesus. Fala de um homem que sofre, mas que sairá vitorioso. Se prestar atenção na última estrofe, libertou minha vida da morte. Até então todos sabiam que se morria e morto ficava. Aqui fala de alguém que é liberto da morte. Como é que é isto? É profecia messiânica. Enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Um homem que haveria de sofrer, morrer e ser liberto da morte. Estava aqui desenhado a figura do Messias. Mas qual é a identidade dele? O DNA dele? A identidade de nosso Jesus Cristo é a sua cruz. A cruz é a identidade dele. Olhar para a cruz é lembrar-se dele. Olhar para ele é fazer referência à cruz. Mas quem diz isso? Ele mesmo. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E logo depois ele diz, Jesus voltou para os discípulos, repreendeu a São Pedro, mas antes disso ele disse, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Lembram de Isaías. Segundo, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Terceiro, devia ser morto, mas ressuscitar depois de 3 dias. Aqui está a descrição dele. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. E nós? E nós? Nós também. Quem quiser ser meu discípulo, disse ele, tome a sua cruz e me siga. Porque todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Está aqui a descrição. O mestre é aquele que sofre, o mestre é aquele que morre pelos irmãos, o mestre é aquele que ressuscita dos mortos vitorioso. E os discípulos seguem o mesmo caminho. E a paixão de Nosso Senhor encontra coisas singulares, muito singulares. Todos conhecem a descrição da paixão, que é extraordinária, feita pelos todos os evangelistas, mas São João talvez seja o que descreva melhor e com mais detalhes. Essa paixão de Cristo, no momento em que ele se aproxima e vai ser interrogado, para cumprir a profecia de Isaías, ele diz para o sumo sacerdote, o sumo pontífice daquele tempo, da sinagoga, ele diz, do templo, aliás, ele diz para ele claramente, eu preguei as multidões, não falei nada escondido. E um dos soldados cumpre a profecia de Isaías e lhe dá uma bofetada. Todos conhecem o fato. E Jesus responde a bofetada com uma pergunta: se eu disse mal, se eu falei mal, dize-me em quê? Se não, por que me bates? E o soldado, antes de dar a bofetada, diz: é assim que respondes ao sumo pontífice? E lhe dá uma bofetada. Ora, nosso Senhor nada fez de mal e mereceu sofrer tanto. E no momento em que ele se defende, nem a defesa lhe era concedida. Hoje em dia, se nós fizermos um pouco de fantasia, se fosse possível existir naquele tempo a psicologia moderna e aparecesse ali uma irmã de um soldado que fosse psicóloga e diria: já sei, vou lhe descrever o que acontece com ele. Ele tem síndrome adâmica de Adão. Ele não aceita ser corrigido. Então não adianta. Não aceita a correção. Ele não entende que se a autoridade está aqui batendo, ele tem que aceitar apanhar. E sempre se encontraria uma desculpa para condenar a Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor segue sereno e tranquilo. Ele mesmo é quem diz: por qual das boas obras que fiz me quereis condenar? Essa era a palavra dele. E ele segue tranquilo o seu caminho. Por quê? Porque ele sabe do fim. A cruz é sempre transitória. O Calvário durou 3 horas. Ele morreu e 3 dias depois ressuscitou. Essa certeza dele, nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ter nós, porque cada um de nós deve reproduzir em nossas vidas a paixão de Cristo. Nos sofrimentos que temos, todos temos a nossa cruz, é o nosso DNA. E não adianta querer trocar a cruz com o outro. Eu posso até ajudar o outro a carregar a cruz,
mas trocar não é possível, porque é minha, é intransferível. E aquilo que sofre um homem, uma mulher, uma criança, um filho de Deus que seja, qualquer que seja, é reproduzir a paixão de Cristo. Mas aquilo que sofre também a igreja é reproduzir, é reviver a paixão do Senhor. Aquilo que Jesus sofreu no seu tempo, sofremos nós hoje, sofre a Santa Igreja. Os padecimentos são diferentes, mas vão na mesma linha. As humilhações são outras, mas na mesma direção. A morte, a aparente destruição, conforme o caso, vai também se reproduzir. Mas, sobretudo, devemos ter a serenidade daqueles que andam na presença de Deus, como diz o Salmo de resposta. A tranquilidade daqueles que acreditam e que têm fé, mas comprovam a fé com obras, como diz São Tiago, na certeza de que depois de 3 horas e passados menos de 3 dias, a ressurreição é certa. Nós, queridos irmãos e irmãs, entramos numa guerra, numa batalha, com resultado certo, para usar uma linguagem moderna, com cartas marcadas. Nós já sabemos perfeitamente qual será o resultado final. O sofrimento, é verdade, mas a vitória é definitiva. E é preciso pedir hoje, especialmente o intermédio de Nossa Senhora, para nós, ela alcançar para cada um de nós esta graça de tomarmos a nossa cruz, sofrer como o seu divino Filho sofreu, na certeza de que a vitória é certa. E assim o sofrimento ganha a sua dimensão própria, me faz imitador de Cristo. O sofrimento não me deprime, porque eu sei que o sofrimento, por maior que seja, ele sempre será provisório e transitório como o Calvário. A única coisa definitiva é a vitória da ressurreição. Assim nós conseguimos sofrer melhor, sofrer de modo mais adequado, identificados com nosso Senhor. Assim nós conseguimos identificar quem é Ele. É aquele que sofre por nós, é o vitorioso. Assim nós seremos identificados como verdadeiros seguidores dele, como cristãos, que tenhamos marcados, não na face, mas no coração, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a cruz vitoriosa. Esta é a cruz dele, diferente de todas as outras. Cruzes muitas existem, só uma é a cruz vitoriosa. A cruz vitoriosa é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e é a cruz que Ele quer colocar nos ombros de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.